Hello, here Clayton Mock. E estamos aqui mais uma vez com convidados muito especiais para mais uma entrevista para o nosso canal MPV Pro RS, do portal de notícias mostrando para você.com.br, da coluna do Clayton Mock, esse que vos fala, né, do canal Tech Edu. Então hoje recebemos alguém que provou que a inovação brasileira não tem limites. DJ Garan, filósofo, fundador da Pulso, foi selecionado para a Brasil Conference, em Harvard e MIT, em Boston, nos Estados Unidos, para se apresentar no painel de Cultura em Ação. Então vamos conversar um pouquinho também sobre toda essa função, tudo o que está relacionado à tecnologia inclusiva, que veio lá do Ceará e chegou até a maior universidade do mundo. Então, Garan, agora é contigo. Se apresenta aí e mostra quem é o DJ Garan. Olá, pessoal. Eu sou o DJ Garan, sou de Fortaleza, Ceará. Estou muito feliz de estar tendo essa conversa aqui com vocês, com o Clayton, acompanhado aqui do nosso intérprete Jorge Viana. Eu sou graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Ceará e também sou DJ há mais de 20 anos. E eu fundei a Pulso, que é onde eu proponho experiências sensoriais, principalmente as sonoras, para pessoas surdas. E é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia, né? E essa feliz conquista de do Ceará a gente conseguir chegar em Harvard e MIT, né? Então, muito feliz com esse convite, Clayton. Vamos lá. Isso aí. E é uma honra, né, para todos nós da Brasil Conference e também para o canal MPV Pro RS que tu esteja aqui hoje junto conosco, né, dando essa entrevista aí que vai ser show de bola aí. Então vamos, sem mais delongas, né, direto para a primeira pergunta. Então, Garan, como é que foi o sentimento esse de ser selecionado para levar essa tua tecnologia da Pulso para o palco de Harvard? O que isso representa para a ciência que é produzida no Ceará, na favela, né, na periferia? O que isso representa, então, para ti e para a ciência, né, do Brasil, principalmente? Quando eu recebi a notícia da seleção, né, de um resultado com aquela frase, você está preparado para ir para Boston? Assim, eu ainda não consigo te explicar isso. Eu não consigo explicar, porque é muito simbólico, né? Porque depois de tantos nãos, a gente teve a estreia da Pulse em 2019, mas antes dessa estreia, eu já tinha 10 anos de pesquisa, né? Então eu tive muitos nãos, de todas as maneiras que você possa imaginar. E eu tenho esse sim, né, de um dos palcos mais importantes do mundo, né, que Com é a certeza. Universidade de Harvard e MIT, em, em colaboração, né, em iniciativa da Brasil Conference. Então, é muito simbólico, mas assim, qual é o sentimento? Eu ainda não consigo te explicar, né? E representa demais, demais mesmo para a ciência aqui do Brasil, do Nordeste, né, especificamente aqui do Ceará, que a gente consegue sim propor novas tecnologias, mesmo com pouquíssimos recursos, a gente consegue, e chegar no palco em Harvard é uma prova disso, né? E que demonstrando a nossa potência, né? A potência da ciência cearense, a potência da cultura cearense, né? Brasileira, né? A ciência e a cultura brasileira. Nesse caso, eu devo destacar periférica, né? Somos da periferia de Fortaleza. Isso aí. Então, Na periferia também se faz ciência, né? Isso é importante destacar, né? E deixar bem claro, né?
Vamos então lá para a próxima. Em Harvard, lá daí agora, daqui a alguns dias, já né, no final de março, tu vai defender que a música é um direito de saúde mental e educação. Como você, né, como DJ Garan, pretende apresentar esse conceito de inclusão sonora para os participantes que vão estar lá no painel assistindo? Esse é um assunto interessante, porque quando eu criei a Pulso, eu queria que a minha arte chegasse o mais longe nos locais mais difíceis possível. E eu, enquanto DJ, pensei no local no local mais complicado que seria, né? Então, qual seria esse local mais complicado para a minha música chegar? Então, eu pensei na comunidade surda, né? De início, eu pensei no ouvido de uma pessoa surda, mas depois de muita pesquisa, eu percebi que eles não escutam pelo ouvido. O ser humano não escuta somente pelo ouvido, é pelo corpo todo, né? Então, como é que eu vou apresentar isso? Né? Como é que uma arte, como é que um DJ chega para falar sobre saúde mental? E é um pouquinho complicado, mas eu percebi isso depois, porque eu pensava que eu ia fazer só música. Mas depois que eu tive o retorno da comunidade surda e de outras comunidades, inclusive de comunidades de psicólogos, foi que eu percebi que o que eu fazia também era promoção de saúde mental. Né? Depois de muitos relatos, depois de ser procurado por outras comunidades, como a comunidade cega, eu percebi que o meu trabalho ele ia muito além do que só propor uma música para as pessoas dançarem. E eu não conseguiria fazer isso sem o mínimo de comunicação. Então, a comunicação é o meu ponto de partida, através de uma língua universal, né? Pode ser o português, pode ser o inglês, pode ser a Libras, pode ser o francês, mas eu uso uma língua universal para ter essa comunicação imediata com o meu público, que é a música. Então, a partir da música é que a gente incentiva a saúde mental e essa educação que parte de pessoas ouvintes com interesse na cultura surda, principalmente com a língua brasileira de sinais, né? Eu tenho muitos relatos do pessoal, eu comecei a estudar depois que eu participei do teu projeto, depois que eu acompanhei a tua oficina. E isso é muito bom. E esse é só um pouquinho do que a gente vai ver, né, lá no painel da ABC. Isso aí. E, e tu também se utiliza do logos, né, a lógica, para provar que o teu design não é somente artístico, mas sim e principalmente uma ferramenta de acessibilidade. Como geralmente, né, e isso para mim também foi difícil, não difícil, mas foi surpreendente de ouvir, né? O pessoal então reage quando tu diz que vai tocar uma música para surdo. Como é que funciona essa união da filosofia com a engenharia sonora, né? Que tu fez lá com teus equipamentos aí. Diz um pouquinho mais aí para nós como é que foi isso. Eu já tive as reações mais díspares possíveis em relação a isso. Tem gente que já começa a rir, pensando que eu estou fazendo uma piada. Pô, mas é impossível, cara. Né? É comum por aqui o pessoal. Ah, mas deixa de brincadeira, como é que tu faz? Sim. Aí outros já ficam assim. Esse cara tá meio maluco, né? Ele não dá para fazer isso. O outro já disparam. Como é que tu faz isso? E um outro que é muito comum, que é o tema de criatividade, né? Que o pessoal sempre pergunta: de onde foi que tu tirou essa ideia? Né? Então, tem essa questão do design, da estrutura física dos equipamentos, mas tem também essa comunicação, que não é uma comunicação só sonora, né? A comunicação visual também, ela ajuda muito. Então, os meus dispositivos sonoros, além de oferecer essas experiências, por exemplo, eu tenho um equipamento que ele apresenta as frequências graves e subgraves. Outras eu já, que é aquele, para quem não conhece, é aquele bum, bum, aquela pancada mais forte. Outros equipamentos já consigo apresentar a voz, né, humana. Então, tem uma espécie de alfabetização sonora. Só que não é só através do toque, né? A vibração ela não é um fim.
A vibração para mim é o começo, então eu faço uma alfabetização sonora, uma afinação da vibração. E essa parte mais visual da estrutura dos equipamentos, das caixas de som, elas reforçam essas experiências porque elas só são disparadas, por exemplo, os jogos todos são iluminados, né? Eles são melhor percebidos com a iluminação. Então, a iluminação só é disparada se houver o som. Então, a gente tem essa casadinha de visual e sensorial para potencializar essa abertura do mundo sonoro para a comunidade surda. Que legal. E a Brasil Conference, ela foca e tem como principal objetivo, né, soluções para o futuro do país, do Brasil. Como a tua participação no painel da Cultura em Ação vai colocar a comunidade surda no centro desse debate? Isso é interessante, porque primeiro eu quero deixar bem claro, assim, primeiro eu quero ressaltar que eu não falo pela comunidade surda. Eu não falo por uma pessoa surda. Porque, apesar de ser da comunidade surda, eu não sou uma pessoa surda. Então, eu não posso falar por uma pessoa surda. O que eu sou é um artista que oferece uma arte acessível, neste caso, uma arte sonora, né, preferencial para pessoas surdas. Então, a minha participação na BC é para mostrar que, sim, é possível, até para coisas imediatamente impossíveis, como som para pessoas surdas, é possível, sim, fazer através da ciência e da tecnologia. E que não só eu, né? Eu sou só um ponto de partida, mas que outros artistas, consolidados ou não, possam propor as suas artes também, desde a sua criação com acessibilidade, né? Porque é diferente você adaptar a sua arte, é diferente um artista adaptar a arte dele para torná-la acessível, do que ele já criar a sua arte acessível, que, aliás, esse é um dos diferenciais do nosso trabalho. Então, eu espero deixar isso em destaque no palco da BC. Vamos então para agora falar também, e para ligar um pouco também, né, falando sobre educação, sobre tecnologia, né, da tecnologia então como uma diplomacia cultural. Então tu foi finalista também do Expo Favela, né, e agora lá em Harvard. Como tu equilibra esses dois mundos, né, para demonstrar e mostrar que a tua tecnologia, né, a tecnologia que tu criou, que é uma tecnologia periférica, é também uma tecnologia de ponta. É interessante falar da sua favela, que é um evento voltado para as periferias de todo o Brasil. E ter representado, ser um dos finalistas, né, do Ceará, já é também um dos sims, um dos poucos que a gente recebeu, né, de que sim, vale a pena, né, é uma boa ideia, tem potencial a ideia, e que quando a gente foi finalista representando o Ceará no nacional, a gente percebeu ainda que o nosso potencial poderia ser ainda maior, né, a nossa presença poderia ser ainda maior na atuação da cultura acessível, porque a gente já estava com a afirmação do nosso estado, e quando a gente foi para isso, para a Favela Nacional, a gente percebeu que a gente estava com o nosso trabalho em comunicação com periferias de todo o Brasil. Então a gente estava trabalhando na nossa periferia, quando a gente chegou no Nacional, periferia nacional, e agora com essa feliz conquista da BC, a gente tem uma afirmação da potência do nosso trabalho, uma afirmação internacional da potência do nosso trabalho. Então, é a gente demonstrando a força, né, a potência do nosso trabalho e da periferia do Brasil, além das fronteiras geográficas, né, do nosso país. Com certeza. Então aqui a gente está fazendo a gravação, né, dessa entrevista
porque eu tô aqui nos Estados Unidos, né? O Garan tá lá e o Jorge estão lá no Ceará. Então a gente está fazendo pelo Zoom. E temos então o Jorge, que é o nosso intérprete de Libras, para garantir então que essa entrevista também possa chegar a todos, né? E isso já mostra, né, tudo que o Garan ele pretende, né, levar, né, que não é somente ir por ir, né, e falar por falar. Ele quer realmente que as pessoas se sintam incluídas, né? Então, lá em Boston, né, agora levando um pouco lá para a conferência também, como tu acredita que deve ser essa recepção, né? Porque o pessoal lá, ele vão ler ali, né, dizendo da nossa conferência lá do Cultura em Ação, né, um breve resuminho, né, mas não vão ter toda a clareza da tua ideia, né? Então lá, como é que tu acredita que vai ser essa recepção de que o surdo sente a música? Para o pessoal que vai estar lá, então, isso deve mudar essa percepção da cultura brasileira, da cultura dos surdos também, né? Que tu vai estar levando. Como é que tu acha que vai ser assim? É, a gente tem uma visão da cultura brasileira, por vezes, muito engessada. Ela é muito pontual e nunca acessível. Então, eu vou chegar no palco da ABC, em Boston, mostrando a riqueza da cultura brasileira, a riqueza da cultura nordestina e como é possível fazer com que toda essa riqueza e toda essa diversidade da nossa cultura nacional, oferecer ela, trabalhar, né, de um modo acessível. Tem um, eu tenho vários perfis de público, né? Eu tenho uma pessoa surda que cresceu os pais dizendo que o sonoro não era para eles. Eu tenho um jovem surdo que está curioso, quer explorar. Eu tenho pessoas ouvintes, que somos nós, no caso, procurando saber como é que isso funciona. Eu tenho outros colegas artistas que querem fazer os seus trabalhos, deixar seus trabalhos mais acessíveis, e outros que já têm seus trabalhos acessíveis e me procuram para a gente trocar figurinhas. Mas dentre esses, o curioso é um público interessante. Então, muito provavelmente, o nosso público lá será desse público curioso, que é o público de como é que ele faz isso? Ah, ele já vem com interesse. Isso é bom demais. Aí a gente usa o feeling do DJ, né? Todo DJ tem que ter um feeling de pista. Neste nosso Uhum. caso, né, num painel, numa palestra, um feeling de público. Então, para quem está acompanhando a gente agora, antes da ABC, não percam, vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante você que está acompanhando a gente agora, mas o público que vai estar presente se identificar com a própria cultura e ver que, além da riqueza que ela ainda tem muito potencial guardado e que ela pode ser oferecida, né? Ela pode ser dedicada a todos. Que no caso, para mim, a arte ela só faz sentido se ela for endereçada a todas, né? Que todos tenham esse acesso. Nesse caso, tu citou o Jorge, por exemplo. Uma pessoa surda ela pode acompanhar a nossa palestra aqui, essa nossa conversa, e ela vai se sentir perfeitamente incluída pelo assunto, é claro, né? Mas também pela presença do Jorge, né? Que é a figura do intérprete. A figura do intérprete dentro da comunidade surda é importantíssima. Mas deixar aqui ressaltado que o intérprete ele facilita essa comunicação, mas que também os artistas eles podem sim estudar a língua brasileira de sinais e ter uma troca direta com o seu público, que é o nosso caso. No caso, quando a gente está fazendo as apresentações, geralmente o intérprete está com essa roupinha preta para facilitar o visual, né, para identificar. Né? Até dizem que o intérprete não tem outra blusa a não ser as roupas blacks, né? O guarda-roupa do intérprete sempre é só roupa preta. E logo quando a gente começou a fazer as apresentações, o Jorge,
Você, Jorge, pode fazer, pode ir com a roupa que você quiser. É um ambiente cultural para as pessoas se identificarem mais ainda, Sim, né? Sair daquela figura engessada do intérprete que está ali sempre do ladinho, isso. né? O intérprete está sempre do ladinho. Escanteado, parece, né? Às vezes não tem uma luz o suficiente para ele, não dá para ver ele direito, mas ele está ali. No nosso caso é diferente. Então eu lembro de ter conversado nos nossos primeiros planejamentos, Jorge, pode passar na minha frente sem nenhum problema. Eu vou para sinalizar junto contigo. Vai ter uma hora que tu vai estar sinalizando a música, eu vou estar sinalizando outra coisa brincando com o público. E essa interação, ela faz parte da nossa proposta, né? É uma inclusão real, não só É, sonora. Aí a gente vê mais aquele ponto que a gente já falou sobre, que é da uma inclusão real, que ela facilita a saúde mental. E é sim. isso que a gente pretende apresentar no painel, né, no palco da ABC. É, não é só da boca para fora, né? Tu realmente vive Não, e mostra e demonstra, né, o quanto isso é importante, né? Isso que é fenomenal, assim, né? exatamente. Va- Obrigado, Jorge. Vamos nos encaminhando então já para a última parte, assim, né? Vamos dizer, né? Do que agora tu vai também ressaltar, né? Esse compromisso que tu tem, né? Tu vai representar lá o Brasil, vai representar o Ceará, vai estar lá mostrando o teu trabalho lá em Harvard, mas tu volta para o Brasil, né? E tem esse compromisso, né, de retorno para o Brasil. E só que diferentemente, né, muitos brasileiros, né, que vão até Harvard, né, acabam ficando lá em Boston, né, ou lá nos Estados Unidos, né, ou vai para outro país, não volta para o Brasil, né. Uh, mas tu, né, já demonstrou, né, e deixa bem claro que tu tem um compromisso explícito, né, desse retorno. Uh, mas nos diz então, por que tu acredita que é fundamental para ti aplicar esse conhecimento todo que tu tem, né, toda essa tecnologia e essa tua visibilidade aqui no Brasil, aqui no Ceará, né, ou nos outros estados, né, passando pelo Brasil. Uh, por que é tão importante isso para ti? Diz aí para nós. Eu fico muito feliz, né, com essa honraria, além dos limites geográficos do nosso país. Fico muito feliz mesmo. Mas essa ideia nasceu dentro de uma universidade federal no Brasil, no Nordeste, desenvolvida na periferia de Fortaleza, né? Então, tenho aí a Universidade Federal do Ceará, com a minha graduação em filosofia. A PUSO nasceu dentro da universidade, onde eu tinha um professor surdo que amava a minha profissão. A PUSO existe por causa dele. Fazer uma balada para surdo. Só que não foi tão simples, né? Daí em diante foram 10 anos de pesquisa até a gente fazer a nossa estreia. Mas o porquê que eu sempre reforço que eu quero trabalhar com o Brasil. As possibilidades e as potências, principalmente nas periferias do Brasil, são imensas. O que as periferias precisam são só de oportunidades. Então, eu sempre ressalto que eu quero trabalhar muito aqui no Brasil, porque eu quero que outras pessoas percebam, assim como eu estou percebendo agora, o tamanho do potencial do meu trabalho, do nosso trabalho enquanto Pulso, que outras pessoas do meu bairro, da minha periferia ou de outras periferias do Brasil possam perceber que elas também podem sonhar e elas também podem ir além, né? O sonho pode se tornar realidade. Claro, a gente sabendo que as oportunidades são bem escassas. Então, fico feliz com essa legitimação da potência do meu trabalho em Harvard MIT, que é um palco importantíssimo, né? O evento, inclusive a ABC, né, a Brasil Conference, ela afirma, né, esse ponto de potencial do nosso país, a força do nosso país,
o desenvolvimento, o futuro, mas também deixa claro que são muitos desafios para a gente desenvolver isso. E por que que eu quero ficar no Brasil? Quero voltar para o Brasil. Eu quero que os meus aqui conheçam o meu trabalho e se apropriem do meu trabalho no sentido de abraçar. Ó, saiu do Ceará, né? A gente tem essa. Ah, o cearense, mano, Uhum. estuda demais, mano. É incrível. Ah, é o cearense. É um cara da periferia. É um cara preto. É um brasileiro. Mostrando a força de uma arte acessível para a comunidade surda. E não só para mim isso, não só para Pulso, mas que artistas com deficiência em geral, artistas DEF, também sejam convidados, né? Também tenham espaços para apresentar suas artes. Então, isso vai muito além de experiências sensoriais, né? Vai muito além de mim, vai muito além da Pulso, vai muito além do Jorge. Então, é muito importante para mim eu ter essa afirmação geográfica aqui no Brasil. Então, vou voltar da Brasil Conference com experiências maravilhosas, certamente, e chegar aqui, eu vou dividir tudo que eu aprendi, certamente vou voltar com muito mais ideia e vou poder colocá-las em prática para os meus, né? Para a periferia, para o Nordeste e para o Brasil. Isso aí. E antes a gente já conversou, até vai ter um seminário na República Tcheca, né? E lá que vai ser na faculdade de música. Então tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Então já vai te preparando, é para outubro que para te apresentar também. Pode poder apresentar online também, não tem problema nenhum, né? Mas já vai te preparando, é mais uma experiência internacional aí para te colocar também, né? Ótimo, ótimo. Já fico muito curioso sobre a sala de música, o laboratório de física, que é uma coisa que chama muito a minha atenção. Sim. E, e o que tu acha que essa experiência então internacional que tu vai ter, né? Que é a primeira, né? Como eu já tinha comentado, né? Com o teu trabalho, né? Da tua educação de base do Ceará. Quais são? Tu já tem então alguma ideia assim de planos futuros para Pulso, né? Para quando tu voltar para o Brasil, né? Lá em abril, né? No finalzinho de março. Já tem algum plano aí na manga aí? Um projeto, né, que está desenvolvendo aí para tocar? Diz aí para nós, hein? Chique, quer entregar os projetos futuros, né? A Pulso, a Dando os gente já spoilers, né? trabalha. Um spoiler. Agora que a gente está internacional, um spoiler. É... É. Então, a gente trabalha sempre com esse tripé de ciência, a arte e a educação, né? E a gente tem essa pretensão de visitar escolas e centros culturais no Brasil todo, mostrando essa nossa arte acessível, né, com um carinho prioritário às escolas que são para a comunidade surda, né, e algumas que são também bilíngue, né, onde a gente tem o português e a língua de sinais no dia a dia dessas escolas. Então, para parte educação, a gente pretende visitar essas escolas e também convidar essas escolas a saírem de dentro dos seus próprios muros e visitar centros culturais, porque é bem comum a gente ter escolas, principalmente as escolas da periferia, onde as crianças, os pais dessas crianças, eles não conhecem os centros culturais das suas cidades. Então a gente pretende ir a essas escolas e também convidar esses alunos para conhecer os centros culturais das suas próprias cidades e deixar esse legado, né, para os centros culturais de acessibilidade e mostrar para essa população que aqueles equipamentos de políticas públicas são construídos para eles e que eles podem sim ter acesso, que eles podem ir
é, saborear as apresentações artísticas que estão sendo oferecidas naqueles espaços. Então a gente tem essa pretensão de fazer isso no Ceará e no Brasil todo. É Legal. claro, falando sempre da nossa parte de ciência, né? Porque muita gente não gosta da ciência, mas quando a gente fala de frequências sonoras, uma onda sonora, a força do som, velocidade do som, a gente já vê aqueles olhinhos assim, ó, opa, Já muda, né? como é isso, hein? E, É, sem, e se valendo da figura do DJ, né? A figura do DJ, ela é bem emblemática, né? Todo mundo espera aquela bagunça, aquela coisa. Então, é mais ou menos assim, com aquela energia de um DJ, que a gente apresenta esses temas como a acessibilidade, a arte, a ciência, né? E a educação, tudo voltada para a acessibilidade. que show. É, só tenho que dizer parabéns, né, pelo seu trabalho aí. É, Muito obrigado. e para finalizar essa parte, então, o que que tu acha, né, que o Garan, que vai estar voltando de Harvard aí menos de um mês, né, pode dizer para aquele Garan lá há 10, 15, 20 anos atrás, lá quando estava recém entrando na Universidade Federal do Ceará, né, recém iniciando a tua pesquisa acústica, todo o teu trabalho, né, que tu, como tu já comentou, né, passaram 10 anos de pesquisa para, enfim, desenvolver, né, tem todo um trabalho e às vezes dá um desânimo, né, porque é difícil, né, tudo isso, né. Então, o que que tu, esse garante agora pode dizer, assim, né, para aquele lado do passado, lá de quando estava ingressando lá, iniciando os estudos, né, sobre isso lá na Universidade Federal do Ceará? Ah, agora eu me emocionei, né? Agora eu me emocionei porque quando eu escolhi filosofia, eu tinha a escolha, né? Eu tinha passado nas universidades, eu tinha a escolha de trabalhar com máquina ou com gente, ou com pessoas. E eu pensando, ah, filosofia eu vou trabalhar com pessoas. E foi essa a minha escolha, né? Antes de me formar, eu passei num concurso, virei professor do estado, então eu tinha aquele contato direto com os alunos, tudo curioso, querendo saber como era a filosofia, o que é filosofia, aquelas perguntas já mais Sim. imediatas. E enquanto universitário, um jovem universitário, eu tinha o sonho, isso é, eu tinha um sonho de as minhas né, pós-graduações, fossem em Harvard e MIT, um Olha dos aí. dois, ou os dois. Infelizmente, pelo menos por enquanto, Até eu não agora, né? consegui, eu não consegui, né, seguir, fazer o mestrado, porque a, o quesito econômico não me deixou, né, eu tive que trabalhar e eu tinha que conciliar, às vezes eu estava conciliando a faculdade, as aulas no estado e a madrugada eu já era DJ, então eu já estava tocando, então eu tinha o meu tempo quase que 24 horas dedicado a essas três atividades. E ainda assim, economicamente não estava dando certo, então não consegui ir para o mestrado, nem aqui. Então, ficou como um sonho, né, de fazer esse estudo em Harvard e MIT. E me emociona porque eu lembro exatamente como eu pensava na época. E ainda não caiu a ficha, mas quando eu vislumbro que eu estou indo para Harvard e MIT para receber uma honraria pelo meu trabalho que começou na faculdade, mesmo não tendo esse teor do acadêmico, embora ele tenha nascido lá, e tenha todas as justificativas científicas, né, justificadas filosoficamente, que é a minha área, me emociona muito porque não é da maneira que eu pensei, mas deu certo, né? E eu fico pensando, o que que eu diria?
que seria algo como vai ter muito não. Uhum. Tu vai desistir muitas vezes, mas vai dar certo. Então não desiste. Eu já desisti muito. Uhum. Era isso que eu falaria para mim. É. Deu certo. Mas o resultado tá aí, né? Tá colhendo agora os frutos, né? Às vezes a gente passa por umas perrengues, né? Mas agora chega também a época de colher os frutos, né? E esse é o Então, teu momento, muito né? obrigado por isso, Brasil Conference. É. Muitíssimo obrigado por isso. É E- muito além de um DJ que faz som para pessoas surdas. É muito além de uma arte acessível. Muitíssimo obrigado, Brasil Conference, por isso. isso pode ser também um divisor de águas, né? Pode ser que abra. E esse também é um dos objetivos, né, da Brasil Conference de abrir portas, né? De mostrar o teu trabalho para o mundo, né? Não, que às vezes a gente sabe como é complicado, né? E a Brasil Conference também, esse é um das missões, né? Mostrar e levar isso para fora do Brasil, mas principalmente no Brasil, né? Ah, então vamos agora finalizar. Então, é a tua parte final agora. Vai dar o teu Instagram, o teu arroba, dar do teu canal, todas as mídias que tu tem, né? A gente vai colocar também embaixo ali no vídeo, né? Mas pode falar aí e para te deixar então agora a tua mensagem final aí pro pessoal do MPV Pro RS, né? Pro pessoal também da Brasil Conference, que vai poder já ter um pouquinho mais, né, da tua ideia aí. Então agora teu momento final aí. Bem, eu quero primeiro agradecer, né, o convite ao Clayton de participar aqui, junto com o pessoal da MPV, Pro RS, e também o pessoal da Brasil Conference. Agradecer aqui ao nosso querido intérprete também, Jorge Viana. Obrigado, Jorge, por facilitar essa nossa comunicação. Estou muito feliz, né, com essa honraria. E para você que está acompanhando a gente, não desista dos seus sonhos, por mais absurdo que ele pareça. Assim como o meu, de fazer som para pessoas surdas. Imediatamente eu sei. Já me disseram muitas e muitas vezes que era impossível, que eu estava louco, que eu ia passar fome se eu insistisse nisso. E hoje eu posso dizer que a gente está conseguindo mostrar o potencial do nosso trabalho. Então, para você que está acompanhando a gente, muito obrigado por acompanhar até aqui e não desista dos seus sonhos. Vai ter um monte de não, você vai desistir várias vezes, mas volta, insista, que vai dar certo. E as tuas mídias? E para você que quer saber mais sobre o nosso trabalho, né, o trabalho da Pulso, é só acompanhar o nosso Instagram, né, que tem o André Garan. Eu sei que muitas pessoas procuram DJ André Garan, mas eu não uso a sigla, né? Então, só colocar @André Garan e também @Oficina Pulso. @André Garan, @Oficina Pulso. Nesses dois endereços você vai encontrar um pouco mais do nosso trabalho e desse processo aí, né? Rumo à Brasil Conference em Harvard e MIT, em Boston. Isso aí. Obrigado. Essa presença do DJ, do André Garan, né? DJ Garan, o Garan, pelo Jorge, né? Por estar aqui nos proporcionando, né, a tradução para a língua brasileira de sinais. E deixo a mensagem já aqui também, né, para todos que estão acompanhando aí, quem não nos segue, né, segue lá, MPV Pro RS. Sigam o portal também de notícias, né, mostrando-para-você.com.br e acompanhem aí as nossas próximas entrevistas que vêm na sequência aí. Até mais.